remédio, na verdade, tem que estar previsto. A própria Lei 5.172 de 66 traz os requisitos para concessão de isenção tributária lá no artigo 176. Então, o artigo 176 da Lei 5.172 de 66 traz como deve ser concedida uma isenção. O governo, a administração pública também não pode... aliás, hoje de manhã eu tive uma questão também quanto ao ICMS, né? O ICMS, a concessão de isenção no ICMS, uma vez que previsto lá no artigo 155 da Constituição Federal, que cabe aos estados, né, instituir aí o imposto sobre a circulação de mercadorias, o ICMS, previsto aí aqui no estado do Acre, e os senhores que vão trabalhar, quem gosta da área tributária, já começa a se ligar, né? Principalmente no decreto 008 de 98, decreto estadual número 008 de 98, também prestar atenção no artigo 3º da Lei Complementar número 55 de 97, Lei Complementar número 55 de 97, aqui do estado do Acre. E tem a Lei Geral do ICMS, que é a Lei Complementar número 87 de 96, que é a chamada Lei Candir, né? Mas isso aí não sei como é que vai ficar agora, porque nós temos aí uma reforma tributária no Congresso, a chamada Proposta de Emenda Constitucional número 45, e também tem outra, que é de número 110. Ainda tem um projeto de lei do governo, que é o projeto de lei 3.887 de 2020, ou 3.889. Não, é 3.887 de 2020, que vai trazer uma série de alterações e talvez traga alguma alteração no ICMS, em função aí, não sei se os senhores já ouviram falar, da guerra fiscal, né? Aquela guerra lá da Lei Complementar número 24, Lei Complementar número 24, né? A lei que trouxe aí a guerra fiscal, ela autoriza os estados a diminuir aí o ICMS para atrair as empresas. Em 96, aqui no Acre, várias empresas estavam assanhadas para vir para cá, aí o governo de Rondônia ofereceu aí um ICMS bem baixinho, e eles foram tudo para Rondônia. Hoje tem várias empresas em Rondônia e o Acre aqui não quis ceder, né? E aí ficamos sem essas empresas aí que deveriam estar todas aqui no Acre. O importante é que existe aí, na verdade, até para conceder isenção de tributária, como o exemplo que eu acabei de dar, tem que ter uma lei, sempre tem que ter uma lei. Então, o princípio da legalidade demanda que sempre deverá haver uma lei, sempre deverá haver uma lei. E o outro princípio é o princípio da impessoalidade, isso nós já vimos várias vezes, né? Previsto lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Esse é um princípio do qual se entende que não há permissão para a administração pública, logicamente, dentro das 3 esferas da organização político-administrativa do artigo 18, não é permitido à administração pública fazer qualquer discriminação que não seja juridicamente justificável, ou seja, que exista uma lei, não é verdade? Então, só pode fazer discriminação ou diferenciação quando houver aí uma justificativa legal, né? Esse é o princípio da impessoalidade. Logo, o administrador, ele também não pode se utilizar baseado em interesses próprios ou opiniões pessoais, né? No exercício administrativo, no exercício da administração pública. Então, ele não pode se favorecer, né? Então, os atos administrativos devem ser sempre, primeiro, imparciais, garantia da imparcialidade administrativa, né? Deverá ser inibido aí sempre qualquer tipo de privilégio, de interesse ou mesmo de discriminação e, logicamente, deverão ser asseguradas, toda vez que houver necessidade, a defesa do interesse público sobre o interesse privado. Então, sempre que um agente público for agir, por isso, ato administrativo vem do agir, deverá sempre levar em consideração o interesse público sobre o interesse privado. Então, esse princípio da impessoalidade
ele possui, logicamente, duas acepções possíveis, né? E sempre cobradas aí nos concursos. A primeira é a acepção da igualdade ou da isonomia, né? Igualdade ou da isonomia, aí entra aquela máxima do Aristóteles, né? Igualdade é tratar todos iguais de forma igual, né? E a isonomia é tratar os desiguais de forma igual, né? Tratando-se os desiguais de forma igual, teremos a isonomia aí de Aristóteles, né? E a segunda acepção é a proibição de promoção pessoal. Proibição de promoção pessoal. Isso aí, se guardar dessa frase, não tem concurso que não acerte essa questão. Não tem proibição de promoção pessoal, né? Então, veja que quanto à igualdade, consiste ela no dever da administração pública, dentro de cada esfera, logicamente, dispensar tratamento que seja impessoal e isonômico aos particulares, né? Com o objetivo de atender à finalidade pública. Então, veja que não pode fazer um tratamento com uma pessoa só, né? Levar em consideração a vontade de uma pessoa só. Sempre deverá se atender-se o princípio do interesse público que deverá prevalecer sobre o interesse privado. Lembrando, logicamente, que a finalidade pública é um elemento do ato administrativo, é um ato administrativo vinculado, onde se faz aquela pergunta: para quê? Né? Para quê? Sempre para a sociedade. Para quê? Sempre no interesse público, né? Sob pena da prática de desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Desta forma, não se permitindo a chamada discriminação odiosa ou desproporcional, né? Acontece muito aí no sistema de segurança, tem que ter cuidado aí com essa discriminação odiosa, muito em voga agora nesse momento, né? Quando se busca aí uma reafirmação das questões éticas, das questões de raça, etc, etc. Então, vejam mas existe, logicamente, como toda boa regra, existe aí as exceções, né? Por exemplo, acontece uma exceção ao princípio da impessoalidade quando o tratamento diferenciado se der entre pessoas que estejam aí em posição de desigualdade, tendo por objetivo efetivar a igualdade, principalmente a igualdade material, como se vê, por exemplo, lá no artigo 5º, né? Artigo 5º caput da Constituição Federal, quando diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Então, na verdade, essa igualdade material é o objetivo. Nós sabemos que não é assim, né? Nem todo mundo vai ficar ganhando a mesma coisa, gastando a mesma coisa. O máximo que pode chegar aí é na igualdade formal, igualdade de tratamento. Todos que chegarem na prefeitura serão atendidos da mesma forma. Todos que chegarem no Estado serão atendidos da mesma forma. Todos que chegarem na União serão atendidos da mesma forma. Então, essa é a igualdade formal que prega a Constituição Federal. Então, o princípio da impessoalidade é isso, é tratar todos de forma igual, com a chamada urbanidade. Está previsto lá no artigo 6º do Decreto 7.171, que é o Estatuto de Ética do servidor público, né? Então, nós temos aí essa questão da primeira acepção, que é o tratamento com igualdade, né? Temos a segunda acepção do princípio ao princípio da impessoalidade, que é o que mais chama atenção nos concursos, que é a proibição à promoção pessoal, né? Quem fez o canal da maternidade foi fulano de tal, quem fez o aeroporto foi o fulano de tal. Negativo, quem fez foi a sociedade, né? Lembra daquilo que nós falamos lá atrás, que quando Margaret Thatcher falou que dinheiro público não existe, o dinheiro é da sociedade, o dinheiro é do povo, não é verdade? Então, o que diz respeito a todas as realizações públicas, não deverão ser feitos nomes em nome de pessoa, não deverão ser feitos pessoais, né? E sim do conjunto
da administração pública e dos seus respectivos agentes, né?